aí, meu povo? Boa, assim mesmo, gostei. E aí, gente, tudo certo? Estamos aqui no estúdio e hoje trouxemos um vídeo bem interessante para vocês sobre as origens de alguns ataques em One Piece. Ô Carrot, Oi. explica aí pro pessoal qual a origem desses portais que você cria. Ah, sim. Ok, a história começa assim. Eu tava andando na floresta até que eu vi uma coisa muito estranha. E eu achei uma cenoura roxa. Que uma cenoura roxa? Mas não existe cenoura roxa. Então, na verdade existe sim, mas essa aqui era diferente, ela tinha uns desenhos de espirais nela. Aí eu pensei, nossa, uma cenoura nova, como deve ser o sabor? Ah, não. Ah, não. Felpo, eu comi e o gosto era horrível. Nossa, eu nunca comi uma cenoura tão ruim. Carrot, eu acho que você comeu a fruta do portal. Então, eu comecei a criar portais e fui para vários lugares. O que foi bem legal, né? Porque eu sempre quis conhecer o mundo. E depois de ir de lugar em lugar, eu vim parar aqui no estúdio, que foi onde eu te conheci. E agora eu ganho cenouras grátis. Entendi. Pera, quê? Assim como os portais da Carrot, os ataques dos Mugiwaras têm uma origem, uma inspiração para serem criados. E o Mugiwara mais fácil de se perceber isso é o Sanjaço. Vamos lembrar lá em Alabasta quando o Sanji enfrenta o Mr. 2. Ele no meio da luta diz a seguinte frase: "Eu vou girar e girar até as minhas sapatilhas pegarem fogo." E mais pra frente, quando o Sanji enfrenta o Jabura em Enies Lobby, o Sanji gira e gira até sua perna pegar fogo, assim criando o Diable Jambe, ou Perna do Diabo em português. O interessante é que essa ideia de demônio continua na evolução desse ataque chamado Ifrit Jumbo, com o Ifrit sendo um demônio só que da mitologia árabe. Voltando pra luta, a gente descobre que o Jabra consegue usar Geppo para andar no ar. E aí, voltando no time skip, o Sanji usa a técnica Skywalk, que ele usa para andar no ar, e também o Blue Walk, que ele usa para andar na água. Chega até a ser irônico, né, já que um dos oponentes do Sanji foi o Kurobi, que subestimou os humanos por serem inferiores embaixo d'água. Agora espera só quando ele aprender o Moonwalk. Continuando, vamos para Thriller Bark, onde ele enfrenta Absalom, que tem o poder de ficar invisível. E mais pra frente, o Sanji adquire o Raid Suit, que permite ficar invisível. E depois que o Raid Suit é destruído, o Sanji já tem o seu fator genético despertado, então ele já consegue se mover tão rápido que fica imperceptível aos olhos, ou seja, invisível sem nem mesmo usar o Raid Suit. É isso aí, conseguiu os mesmos poderes, só que com o próprio esforço. Ou pior que é exatamente isso mesmo. O Judge ele fez vários treinos com os Windsmoke quando eles eram crianças. Fez eles nadarem, correrem, pularem de lugares altos, desviarem de fogo, e o Sanji reprovou em todos os testes. Mas hoje em dia o Sanji é melhor que os irmãos em todos esses aspectos. Ou seja, ele virou basicamente o guerreiro que o pai queria que ele fosse, mas através do próprio esforço e com amor. E o próprio Judge é usado de inspiração. Se a gente voltar na luta deles, dá pra ver que o Judge usa um chute elétrico que tem um efeito visual muito parecido com o do Fit Jumbo. É isso aí, Sanji. Agora o Chopper, posso falar esse? Claro, vai lá. Obrigada. Então, gente, lá em Alabasta, o Chopper enfrenta a Miss Merry Christmas, uma senhorinha com o poder de se transformar em topeira. Naturalmente, ela tinha capacidade de cavar. Aí, quando ele volta do time skip, nós podemos ver que ele incorporou as espadas de topeira no Horn Point. É isso aí, esse é o Chopper. Exatamente. Agora, galera, eu tenho um desafio pra vocês. Vocês provavelmente já sabem que o Red Hawk do Luffy foi inspirado pelo Punho de Fogo do Ace. Mas algo que talvez vocês não saibam é que o Gear Third foi inspirado por outro ataque do Luffy. Vocês conseguem adivinhar qual é? É o Golden Rifle. Esse é um ataque que o Luffy usa contra o Enel e basicamente consiste em ele dar um soco enquanto o braço dele está preso numa bola de metal, como se ele tivesse um punho gigante. É isso que leva à criação do Gear Third. E o legal é que no começo o Gear Third infla o braço inteiro no Luffy porque ele ainda não sabe controlar. Mas conforme ele vai aprendendo, o ar vai sendo concentrado só no punho e deixando o resto do braço livre, que é muito interessante. Agora falando dos outros Gears, o Gear Second talvez seja inspirado por aquele trem de Water 7 que usa vapor para aumentar a velocidade. Então o Luffy utiliza essa mesma ideia, esquentando o sangue até o suor virar vapor. Já o Gear 4 é um pouco difícil de definir. Tem gente que acredita que ele foi inspirado no Nightmare Luffy, já que a proporção do corpo dos dois é parecida, o cabelo fica para cima e os olhos têm olheiras. E outra possibilidade é que o Luffy se inspirou nas transformações do Chopper.
que tem uma de ataque, uma de defesa, uma de velocidade, assim como as formas do Gear 4. Mas a teoria mais aceita é que essas formas foram inspiradas nos animais dessa color spread. Aqui nós podemos ver vários animais que representam as formas do Luffy. O touro sendo Bound Man, o elefante sendo Tank Man e a cobra sendo Snake Man. E o leão possivelmente sendo Gear 5, já que o leão é um animal associado ao sol e Nick é o deus do sol, tanto que o navio do Luffy é o Thousand Sunny, né, que tem a figura do leão. Voltando para os oponentes, outro que pode ter inspirado o Luffy a criar a quarta marcha é o Bellamy. Aquelas molas que ele usava para deixar os ataques, né, os socos e os chutes mais potentes, é algo que o Luffy usa até hoje em vários ataques do Gear 4, tipo o Kong Gun, o Python e o King Cobra. Aliás, traduzindo, o nome do ataque King Cobra é Rei Cobra. Espera, acabei de perceber que Python e King Cobra são ataques do Snake Man. E eles têm a ver com serpentes, né? Por que isso? Sim, verdade. Então, é por conta da Hancock. Ele passou 2 anos treinando próximo da Areia das Mulheres, que são muito associadas às serpentes. Então, ele tendo ataques de cobra e treinando próximo da Areia das Mulheres, ele seria um homem serpente. Daí vem o nome Snake Man. Ah, entendi. E já que estamos falando das formas do Luffy, que tal falarmos do próprio conceito do Gear? Basicamente, Gear significa engrenagem, mas nesse contexto pode ser entendido como marcha. Não é essa marcha, marcha de carro. A marcha vai acompanhar a necessidade de rotação do carro. Então quanto mais é a velocidade, maior vai ser o número da marcha. No caso das marchas do Luffy, elas acompanham a força do adversário. Quanto mais forte, maior o número do Gear. Então será que um dia vamos ter a famosa marcha ré em One Piece? É óbvio que não, né, galera? Inclusive, olha que coincidência maluca. Falando de marcha, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no processo de tirar a minha habilitação. Às vezes o universo é bem irônico. E ainda temos outros personagens com outros ataques específicos com origem. Então vambora, speedrun! O Silence Room, onde o Law faz uma área completamente sem som, que nem o Corazon fazia, achei fofo. Tem a Barabara no Pistol do Bartolomeu, que, bom, eu acho que eu nem preciso explicar. O Honest Impact do Kobe, inspirado no Galaxy Impact do Garp. O Kamusari do Shanks, que nem é inspirado, é só plagiado mesmo do Roger. O Ashura do Zoro, que talvez tenha tido inspiração no estilo 8 espadas do Hachan. A habilidade de cortar fogo do Zoro, que ele aprendeu só de olhar o Kinemon fazer. Inclusive ele fala que gostaria de ter uma espada de fogo. O Haimei Haki da Yamato, que é basicamente o mesmo ataque do Kaido. E também o Ice Breath, que é basicamente um Bottle Breath, só que de gelo. E com tudo isso, eu chego a uma grande conclusão. Claro, tem muitos poderes tirados do tipo do Flamingo voando, por exemplo, linha na nuvem, sério. Mas ainda assim, muitos personagens lutaram e passaram por situações que refletiram diretamente na forma que eles iam evoluir. E isso é bom. Os ataques terem uma origem faz parecer que eles aprenderam e que cada oponente e situação importa. Então, dito isso, cadê o Sanji com ranqueaco de fogo, Oda? Cadê? Tchau, galera!